Bom, pessoal, eu fiz aqui um exercício onde nós temos várias opções numa primeira leva de situações jurídicas e aqui embaixo as opções que você deve corresponder com a de cima, não é? Então o que eu aconselho primeiramente é você apertar o pause aí, marcar cada opção, né? E depois que você marcar todas, você dá o play novamente para ver se você acertou, ok? Então eu já vou começar a resolver as questões, mas antes de começar a resolver, faça sozinho. Vamos lá. Questão número 1. São elementos da culpa em sentido estrito. São elementos da culpa em sentido estrito. Só tem uma opção aqui que seria a inobservância do dever de cuidado, a previsibilidade objetiva e o resultado lesivo indesejado. Lembrando que aqui ainda tem a conduta voluntária, tem a tipicidade, tem o nexo causal, então tem outros elementos da culpa, ok? José engana João, lá número 2, ó. José engana João e faz João ministrar veneno ao paciente pensando ser soro. Então, o que José faz aqui? É um erro determinado por terceiro, não é? Então, erro determinado por terceiro seria o número 2 aqui. Causa absolutamente independente, concomitante com a causa como causa da morte. Se é absolutamente independente, concomitante como causa da morte, quer dizer que é uma causa que concomitantemente aconteceu na hora da morte do indivíduo, porém a causa foi absolutamente independente. Deste modo, nós temos uma situação jurídica em que o agente responderá de acordo com os atos praticados. Está aqui número 3, ó. De acordo com os atos praticados, ou seja, o nexo causal será rompido. Por quê? Porque a causa é absolutamente independente. O dolo eventual, que é o número 4, o dolo eventual é facílimo de resolver. Você vai lá e a opção é esta aqui, ó, número 4. No dolo eventual, a pessoa visualiza a possibilidade do resultado e se resultado ocorreu, o agente o aceita. Ele aceita o resultado, trata o resultado com indiferença, não é? Vocês ainda não viram essa matéria, exclusão de ilicitude, porque essa aula foi dada para os meus alunos de direito. Por isso que está aqui matéria nova, pesquise. Exclui a ilicitude, não é? Então eu estou dando uma matéria lá da frente para a pessoa pesquisar. Então você vai lá e vai ver que a opção é a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, né? E nós temos ainda o estado de necessidade, o exercício regular do direito. Não estão todas as excludentes de ilicitude aqui, ok? Exclui a culpabilidade em sentido amplo. Culpabilidade em sentido amplo é o elemento do conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito, culpável. Então, esse culpável que é essa culpabilidade em sentido amplo. Nós temos aqui a obediência hierárquica. Deixa eu achar ela aqui, achei. Seria número 6. Ok? José quer acertar João. 7. Aliás, 7 é omissão própria, perdão. Omissão própria. A omissão própria é todo tipo penal que narra uma omissão, não é? Então nós temos aqui o exemplo do artigo 135 que narra uma omissão, por isso é chamada de omissão própria. Então seria o número 7. O tipo narra uma conduta omissiva, exemplo do artigo 135. Número 8. José quer acertar João. Atira em João, mas quando chega perto, viu que tinha se confundido e atirado em Manuel. Ou seja, ele atirou numa pessoa achando que era uma pessoa, quando vê, não era aquela pessoa. Esse é o erro sobre a pessoa. Ele errou a pessoa. 8. 9. José quer acertar João. Atira e erra na mira. Ele errou o alvo. Então ele atirou no João, passou perto do João e acertou um rapaz atrás dele, por exemplo, que se chamava Rodolfo. Não é isso?
Então, quando acontece isso, nós temos o erro na execução. Então, o erro na execução, está aqui embaixo, seria opção 9. Opção 10. José quer acertar João, atira em João, mas quebra os vidros do veículo de outro José, né? Esse José aqui é um José número 2. Então, ele queria acertar João e acertou um vidro de um carro. O que seria isso? Resultado diverso do pretendido. Lembrando que, como não tem dano culposo, ele não responde por crime nenhum. Se fosse o contrário, atirando no vidro e acertando uma pessoa lesando, aí teria lesão culposa. Porque quando é resultado diverso do pretendido, a pessoa responde se tiver punição a título de culpa. Ok? Beleza. 11. João se arrepende do furto de uma bicicleta e a devolve ao verdadeiro dono antes do recebimento da denúncia, né? Já estamos na 11 aqui, ó. Se devolveu o bem antes do recebimento da denúncia, nós temos aí o arrependimento posterior. Arrependimento posterior, número 11. Ok? Número 12. O agente iniciou a execução de um crime, mas voluntariamente desistiu de prosseguir na execução. Ele começou a executar um crime, deu um tiro na pessoa, vou matar. Quando ele falou, não vou matar não, mudei de ideia. E para de atirar. Nós temos aí a desistência voluntária. A desistência voluntária, número 12. Ficou ruim aqui, deixa eu apagar. Fazer de novo, vou subir para cá. Isso. Cadê minha canetinha? Sumiu minha canetinha. Cadê minha caneta, meu Deus? Vou apertar um pause. Achei. Aí, pronto. Desistência voluntária, número 12. Pronto, bonitinho. 13. O agente que se arrepende após a conduta e exerce comportamento posterior impede a realização do resultado. Arrependimento eficaz. A pessoa ministrou veneno, arrependeu, depois que arrependeu, né, deu o antídoto e a pessoa melhorou. Ele já tinha acabado a execução do crime. 14. João pega um guarda-chuva enganado pensando ser seu. Erro de tipo, erro essencial, sem maiores dúvidas. 14. Formas de ausência de conduta, caso fortuito e força maior. E ainda nós temos outras questões, como o choque elétrico, né, que são os movimentos reflexos, não é isso? Então aqui não estão todas as situações de ausência de conduta, ok? Dolo alternativo, quando a pessoa quer um ou outro resultado, não é? Então, se a pessoa quer um ou outro resultado, é o dolo alternativo. 16. Omissão imprópria. A omissão imprópria nós temos quando acontece um crime de ação, mas por uma omissão penalmente relevante do artigo 13 lá do Código Penal, né? Então, omissão imprópria, 17, está aqui. Aspecto volitivo do dolo é a vontade. Então nós temos vontade. Aspecto volitivo número 18. 18 vem para vontade aqui. Isso. 19, aspecto cognitivo, é o conhecimento da situação. Então a pessoa conhece, vamos achar o conhecimento aqui. Conhecimento é o 19. Conhecimento, aqui, achei. 19. Aspecto cognitivo, conhecimento. Culpa consciente. Bom,
A culpa consciente é aquilo que normalmente se confunde com o dolo eventual. A culpa consciente, o agente realiza a previsão e mesmo ele realizando a previsão, ele confia que o resultado não vai acontecer, mas o resultado ocorre, ok? Então essa é a culpa consciente. Número 20. Isso. Número 21. Culpa inconsciente. A culpa inconsciente, olha só que legal. Inconsciente porque ele não teve a consciência. E ele teria que ter tido. Então o resultado é previsível, mas ele não previu. Ele não fez a previsão. E pratica conduta voluntária, não é? E mesmo assim o resultado vem e ocorre. E aí você fala, pô, você devia ter... Era previsível, você deveria ter previsto. E ele não previu, né? Ele não fez a previsão, né? Nesse caso aqui, a culpa é inconsciente. A culpa consciente, ele realiza a previsão. Na culpa consciente, ele realiza a previsão, mas acredita que não vai acontecer, ok? Teoria adotada no dolo. Teoria adotada no resultado, tá aqui. Teoria naturalística. 22. 22. Causas relativamente independentes, supervenientes, que não produzem o resultado por si só. Se ela não produz o resultado por si só, então não rompe o nexo causal e quem praticou a conduta vai responder de acordo com a sua intenção, ok? 23. Pronto. E agora você volta a apertar o pause aí, né? Faltou alguma? Faltou. A 23. Aqui, ó, a 23 cabe aqui, ó. Não rompe o nexo causal, responde com a intenção. A gente responde pelo resultado, não rompe o nexo causal. Então eu fiz duas opções para o 23 sem querer, ó. Então agora você aperta o pause novamente e confere as suas respostas para ver quantas você acertou e quantas você errou. Ok? Tá aí um exercício para facilitar, quem sabe, a sua vida antes de um concurso. Ok? Um abraço.